Atos 16, 31. Diz o seguinte: Paulo dizendo ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Bem, você se recorda do contexto, não é? De Atos 16, versículo de número 31. Paulo preso em Filipos, pela pregação do evangelho ali naquela região, injustamente acusado, no cárcere, junto com Silas. O Senhor envia um grande terremoto àquela cadeia, mas o terremoto, na verdade, acontece também na alma do carcereiro de Filipos. Ele imagina que todos os presos fugiram, por conta disso teme por sua vida e decide então tirar sua própria vida, tende a ser punido severamente, torturado, então morto, e decide cometer suicídio. Paulo diz a ele: não te faça nenhum mal. Ele salta para dentro, e nós lemos que ele irá então perguntar no versículo 30, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? O carcereiro tira Paulo e Silas para fora e faz esta pergunta evangelística, assim por dizer. E a resposta de Paulo e Silas é: eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E a pergunta que tem sido feita muitas vezes em cima desse texto é: esse texto está ensinando que se uma pessoa da família, marido, esposo, chefe da família, um jovem, um filho, se aquele indivíduo numa família ímpia crer no Senhor Jesus Cristo, toda a sua família será salva também? Aqui nós temos uma promessa de salvação para toda a família de um crente? Essa é a pergunta. Bem, a resposta é não, não há uma promessa de salvação para toda a família de um crente, ou melhor, uma promessa de uma salvação automática, assim por dizer. A promessa de Paulo ao carcereiro aqui, ou o princípio que Paulo dá ao carcereiro aqui, melhor dizendo, não é que se ele, como cabeça da família, crer no Senhor Jesus Cristo, então toda a sua família automaticamente será salva. Porque observe que a oferta de salvação pela fé é estendida por Paulo e feita ao carcereiro e aos seus familiares. Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aqui nós temos uma promessa de salvação pela fé sendo estendida tanto ao carcereiro quanto aos seus familiares, e não somente ao carcereiro. Nós podemos ler o versículo 31 corretamente da seguinte maneira: carcereiro, se você e a tua família crerem no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa é a maneira que o texto se apresenta aqui. Porque a mensagem de salvação ela foi proclamada e estendida tanto ao carcereiro quanto à família. Como nós sabemos disso? Bem, porque ela foi crida pelo carcereiro e também crida pelos outros membros da família. Veja o versículo de número 34. E o carcereiro, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Assim, os demais membros ouviram o evangelho e também creram em Deus. E não somente ele creu em Deus, alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Esse é o significado aqui. O versículo informa que o carcereiro e todos os demais membros da sua casa creram ou exerceram fé pessoal, fé individual em Deus. Assim, foi a fé individual dos outros membros da família que também ouviram e creram no evangelho que salvou eles, e não a fé do chefe da família, do carcereiro, que levou à salvação dos demais membros da família. Nós lemos também que cada um deles foi batizado individualmente, não é? O carcereiro não foi batizado sozinho para que pela sua fé e seu batismo todos fossem salvos e batizados, assim por dizer. Não, mas eles também foram batizados, versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Por quê? Porque todos os seus creram
no Evangelho, versículo 34, o carcereiro ficou alegre, que com toda a sua casa havia crido em Deus. Eles exerceram fé pessoal, individual em Deus. Paulo somente, obviamente, batizaria pessoas que pessoalmente exercitaram fé no Senhor Jesus Cristo, não é? Você não vai encontrar Paulo batizando alguém pela fé exercitada de outrem. Paulo só batizaria aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, porque foi isso que ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo em João 16:16. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Bem, repito, Paulo estava pregando o evangelho ao carcereiro e dizendo a ele o seguinte: se ele crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Mas ele está também dizendo essa promessa não somente ao carcereiro, porque essa é uma promessa para todas as pessoas, mesmo para a família do carcereiro. Paulo está dizendo a ele: se você crê, e se a tua família crê aqui nesta cidade, eles serão salvos, você será salvo, e todos os que crerem será salvo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz a palavra de Deus. E a narrativa nos mostra que foi exatamente isso que aconteceu. Paulo e Silas pregam o evangelho ao carcereiro e à sua família, eles creem e eles são batizados. Meus irmãos, concluindo, a palavra de Deus, ela não une o destino eterno dos filhos ao dos pais, ou vice-versa. Ela ensina que o destino de cada pessoa individual está separado uma da outra. Mesmo o destino dos filhos está separado do destino dos pais. E o destino é determinado de acordo com a resposta que cada indivíduo dá ao Evangelho, seja recebendo o Evangelho ou rejeitando o Evangelho. Bem, essa é a resposta então. Atos 16:31 não está ensinando que se um membro da família crê, os demais automaticamente serão salvos. Mas Paulo e Silas estão trazendo a oferta do Evangelho ao carcereiro de Filipe e dizendo a ele que se ele crê e se a sua família crê, todos serão salvos. Observe que Lucas está resumindo a história aqui. A conversa foi bem mais longa, o evangelismo foi bem mais longo. Paulo apresentou o Evangelho, Paulo apresentou Cristo, o Deus eterno, como em Atos 17, por exemplo, talvez. E ele resume, Lucas resumindo tudo, dizendo: olha, se você crê, de acordo com o que expliquei do Evangelho, e tua família também será salva. Talvez o carcereiro perguntou: e a minha família? São politeístas, são idólatras? Se eles crerem, eles serão salvos. E depois, eles vão à casa daquele homem, pregam o Evangelho para a família, eles também creem. E aí todos são batizados. É isso que está acontecendo aqui.